e convidado o nosso Pinheiro de Gomes, com a sua comunicação intitulada Uma Crítica Contemporânea de Verney, por António Penha de Andrade. Tenho então a palavra do Eu quero agradecer o privilégio de ter convidado para participar neste congresso e também posto pelo pouco de estar sentado nesta mesa começaram-se desde a esquerda para a direita, são autoridades nas matérias que se propuseram tratar. Eu farei uma comunicação a meu modo modesta, porque e tem que ser modesta também por força das circunstâncias, porque eu tinha feito um trabalho mais longo acerca de António Alberto de Andrade e a sua obra em prol da filosofia portuguesa, que depois nunca cheguei a lê-lo, ainda aqui há uns meses atrás, com o Anselmo, estivemos na casa de Macau, e eu levei isto pensando que era para ler lá, afinal não era, porque era apenas umas breves comunicações de homenagem a Penha de Andrade. De qualquer maneira, este trabalho tinha vários capítulos, eu daí extraio apenas o chamado do signo de Verney. Embora considere o capítulo sequente, é que constitui o verdadeiro arco, portanto, deste primeiro signo, porque se no signo de Verney o pensamento se destina, digamos, não direi a destruir, mas a refutar um sistema de pensamento filosófico e epistemológico, no segundo capítulo, que é sobre a filosofia escolástica, já encontramos o António Alberto Andrade afirmativo, isto é, a propor as suas teses na melhor tradição da escolástica e, portanto, da neoescolástica. Talvez fosse bom, não sei se será, situarmos um pouco no tempo. A reforma dos estudos em Portugal, designadamente no que respeita ao ensino da arte filosofal e da filosofia natural e filosofia exploracional, não nasceu de um processo sequencial, institucional, de mestres para discípulos, que depois se revela mestre, e assim criaram sucessivas gerações. Não. Deu-se mediante o que poderíamos considerar um golpe de Estado. Quer dizer, houve um poder que proibiu e erradicou no país uma autoridade magistral e substituiu depois por outra. Por conseguinte, deixou de haver hipótese de diálogo. Há pouco, o Dr. António Anselmo mencionava, digamos, mais ou menos o que eu percebi, a inexistência de estudos sobre a obra e o pensamento de Verney, e de facto, eles não existiram, e também, a meu ver, pela simples razão de que, a partir dos manifestos político-ideológicos do pombalismo, se tornou, digamos, arriscado de ser o panegírico de jesuítas e de não de ser o panegírico de Verney, embora também Pombal e o pombalismo tivessem algumas objeções a pôr a Verney. E, por vezes, penso que talvez uma percentagem do negativo que nós temos do retrato mental de Verney decorra não do pensamento de Verney ou de má interpretação da leitura que nós deu, mas também, digamos, da propaganda do comunismo. Não houve diálogo, houve apenas um monólogo que se tratava da apologia da filosofia moderna, ou da filosofia dos mais recentes. E daí que, mesmo o São Paulo de Roma, na ideia de Deus, tenha afirmado que, de facto, em termos de filosofia, ele diz metafísica, nada se constata.
Os portugueses tinham depois procurado saber alguma coisa na matemática, mas que na metafísica não tinham feito nenhum avanços, porque atribuiu, portanto, também implicitamente, digamos, ao predomínio da pedagogia de Vermeer. Portanto, era, digamos, um dogma. Ainda hoje, passei por um mero acaso dos olhos pela história da filosofia de Portugal, do Lopes Peço, e no capítulo sobre Vermeer, lá vem o último parágrafo, em que, pura e simplesmente, ele naquela altura, quando escreveu este texto, ele era um jovem, de 20 e poucos anos, mas simplesmente define que há duas épocas, antes e depois de Vermeer. Antes de Vermeer eram as trevas, e depois de Vermeer é a claridade. Ora, sendo assim, foi preciso esperar que os terrenos tivessem pelo menos os arguídos para se poderem defender ou repor as condições. Hoje de manhã, as senhoras de língua castelhana referiu-se à circunstância das polémicas em Espanha sobre o verdadeiro método de estudar terem terminado por volta de 1767, que não estou a erro na data, 1767. Cá em Portugal, acabaram objetivamente com o processo de 1772, com a reforma da Universidade de Coimbra. Mas não acabou a polémica, foi interrompida. Ela seria retomada a partir de 1930. Até 1930, 1910, 1930, os jesuítas portugueses estavam bem certos de que não deviam servir-se no exílio no estrangeiro, e aliás, era muito longe, era em Holanda, em Vigo, perto da fronteira do Vigo. Eu penso que alguns até diriam de Portugal, mas penso que não era real na Brutéria, que era a empresa lá, fazerem, digamos, a defesa da sua fé contra o Vermeer. Mas quando vieram a Portugal em 31, deu-se a coincidência de o Papa Pio XI ter publicado um documento que reformulou, que obrigou à reformulação de todos os estudos secundários superiores das instituições eclesiásticas e que, evidentemente, hoje continua em vigor, apesar de que, com todos os acrescentos, e evidentemente com outros breves e outros algarás que foram conseguidos. Esse documento, que é da reforma, que é, em português, Deus, o Senhor da Ciência, Deus Cientiarum Domini, mandava, portanto, estabelecer escolas superiores onde fosse possível, designadamente através das congregações e ordens religiosas. Em 31, os jesuítas já se encontravam instalados no colégio de Santa Maria, no antigo colégio dos padres Jerónimos, no Mosteiro da Costa, no Guimarães, e criaram aí, transferiram para ali, o que eles chamavam o Instituto de Filosofia Beato Miguel de Carvalho, que era um jesuíta que foi martirizado. Esse Instituto de Filosofia Beato Miguel de Carvalho passou depois, em 34, para o antigo seminário de Braga, no Largo de São Bernabé, e foi aí que depois, em 46, foi abriu, já autorizada pela Santa Sé, a Pontifícia Faculdade de Filosofia de Braga, que não era, obviamente, uma instituição de ensino reconhecida pelo Estado para a função pública. A faculdade abriu em 1947, mas em 1945, na revista Brutéria, já vinha desenvolvendo uma campanha de esclarecimento sobre os problemas decorrentes do poder Vermeer. A Brutéria já publicava, a Brutéria decidiu apresentar uma proposta para a fundação de uma revista de filosofia. E, portanto, em 46, logo a seguir, surgiu a Revista Portuguesa de Filosofia dos professores da Faculdade de Filosofia de Braga, a princípio com a instituição da Brutéria, mas depois com publicação independente. Creio que o António Alberto Andrade terá sido um dos beneficiados
de um episódio jurídico institucional, porque a faculdade preparava pessoas na área, tanto das ciências como da filosofia, das humanidades, só que eu não tinha exercido cá fora nos liceus, nem nas escolas oficiais. Era um curso que não serviu para nada. Mas havia pessoas, nem todos seguiam a carreira eclesiástica, porque eram lá dentro a pregar ou a missionar. Saíam. E a faculdade perguntou ao Ministério, ainda naquela altura, que era ministro do Dr. André Pacheco, que aliás era Santo Cristo, pôs a posição e se os seus alunos podiam depois lecionar no ensino oficial. E o André Pacheco foi taxativo, não, maneira nenhuma. Tem que fazer as provas, fazer o estágio, mais isto, mais aquilo, tudo tanto que pode. Passaram-se alguns, isso já foi em 30 e pouco, passaram-se alguns anos, e já em 46, voltaram a fazer a pergunta, e nessa altura ao Ministro da Educação, era o professor Mário Figueiredo. E o professor Mário Figueiredo respondeu: não pode ensino oficial, mas tem permissão que é relacionar no ensino particular. O que convinha muito bem à Companhia de Jesus, porque permitia abrir colégios, como o Colégio Mundial de Santo Cristo, e depois o Colégio de Lisboa, e que eles podem formar os seus professores para os seus classes. O doutor Daniel Andrade foi um dos que beneficiou deste despacho ministerial, e de facto vamos depois encontrá-lo no ensino, e até creio que foi contratado em um liceu público, o Liceu Tio Coelho, e tanto quanto julgo ter averiguado, era um liceu que havia em Lamego, não sei ainda se chamará assim, no Tio Coelho. Então é retomada a polémica em torno de Verney e do pombagismo. Como sabem, o Verney para aí não teve qualquer responsabilidade, mas a dedução cronológica e analítica, que é uma obra volumosa, um escrito, um nível volumoso, destinou-se a controverter e a atacar de uma forma, digamos, quase sanguinária a Companhia de Jesus, que designadamente foi acusada de corromper a juventude, de manter a sociedade no obscurantismo, estamos a falar do idiotismo. Pai, se usa agora também muito essa palavra. Primeiro sabemos que seja, naturalmente, o obscurantista é que a gente não vê nada, não é? E mais chega-se ao ponto de acusar a Companhia de Jesus, por causa de Simão Rodrigues, fundador, o padre Ignácio de Loyola, que tinha uma ascendência muçulmana, de ser acusada de constituir uma força, uma força armada para dominar o reino através das escolas. E assim ficamos. Apenas um pormenor, mas que é importante para o nosso contexto. A dedução cronológica analítica foi publicada sob o nome de Sr. José Seabra da Silva. Mais tarde, Alexandre Plano não teve dúvidas em atribuir a autoria ao Marquês de Pombal e não ao José Seabra da Silva. E o padre António Pereira Figueiredo, do qual ontem falou, num dos seus escritos, escreveu que se trata da obra-prima do Sr. Marquês. A obra-prima do Sr. Marquês. E o Verney, que estava em Itália, nessa altura se andava a namorar o Marquês, não tanto para que o seu método fosse aplicado na universidade, mas para que os seus livros fossem adotados lá nas aulas.
escreveu uma carta ao Marquês a felicitá-lo pela grandeza jurídica, canónica e não sei o que mais daquilo que eu sei de ser da autoria de Vossa Senhoria. Essa carta existe, é uma das 3 cartas que foram interessadas pelo António Vernei ao Marquês de Pombal e que foram reproduzidas pelo Dr. Benha Ponderado naquela obra monumental, que é um livro que se considera a peso, não é? Que é Vernei e a cultura destrutiva. Bom, mas vamos esquecer este aspecto do pombalismo como fator que denegriu a possível e credível positividade ou utilidade do método segundo Vernei, e que eu quero dizer com isto que eu concordo também com ele na carta fotográfica, mas estamos de acordo. E mais, acho que o Vernei é não do grupo dos vencidos da vida, mas um dos vencedores da vida. O Vernei está aí vivo, na política, na economia, nas escolas, na ortografia. Na ortografia só deve ter tido um problema muito grave. Foi quando ele defendeu a omissão do H quando mudo. Mas deu os exemplos. Só houve uma palavra em que o H é mudo que eu não tenho coragem de dar-te um exemplo, que é a palavra homem. De facto, o que seria do homem sem o H? E eu tenho cuidado de não pôr lá o homem. E basta o primeiro artigo que escreveu para a Águia, muitas vezes Pascoais se referiam também. E Deus brincou um pouco com isso, não é? E até brincou com o Y. A transformação do Y, aí, ainda por cima, por tudo em cima, dá a impressão que as lágrimas correm para cima. Portanto, as lágrimas correm para baixo, e, portanto, o Y é mais expressivo da lágrima, do que propriamente o I. Bom, mas passando aqui. Do ponto de vista das ideologias, a Companhia de Jesus teve que se enfrentar com uma já longa tradição, que já consta de alguns dos trabalhos que o Brasil toma que hoje identificou, e que batiam todos no mesmo ponto, vindos do pombalismo. Portanto, uma era do escolarantismo, uma era do esclarecimento, uma era do dogmatismo, uma era de racionalismo, e um culpado para isto tudo, que era a Companhia de Jesus. E esta doutrina passou pelo Teófilo Braga e também para o professor Hernani Cidade, entre outros, que chegaram ao ponto de escrever nos seus trabalhos que os jesuítas não conheciam a filosofia moderna, não conheciam o Descartes, não conheciam o Locke, só conheciam o Aristóteles e pouco mais, não. O que leva, por um lado, a ficarmos perplexos. Os jesuítas eram uma companhia internacional, tinham casas abertas dentro da Europa, tinham acesso a compras de livros, tinham comprar livros, tinham. Faziam intercâmbio entre as casas uns com os outros, portanto, sabiam tudo. Até o mesmo Descartes, eu ia dizer o próprio Descartes, tem a impressão que está outra. Não, o Descartes escreveu para a Coleção São Velho aqui em Lisboa, apontou que o livro dele de matemática fosse aqui aplicado. Claro. E também que algumas ideias dos famílias que os cometem. Para o propósito geral da Casa de São Roque determinou que não devia ser. Primeiro porque havia um canão dos colégios exatos que tinham que ser cidades. Que é isso que a gente muitas vezes esquece. As escolas não podem alterar de um para o outro a sua doutrina. Tem que estar garantida, não é? Quanto mais no método jesuíta, que é a doutrina é a disciplina e a disciplina é a doutrina. Não é? Agora aparece uma ideia luminosa lá nos confins da Ásia e alquer, não posso. Você tem que haver uma disciplina. Ora bom, e o propósito da Casa de São Roque determinou o seguinte:
Cartésio é um bom matemático, o que queria dizer que podia ensinar um compêndio dele de matemática, mas mau filósofo. O filósofo, não, era possível. E os mitos à volta da ignorância dos jesuítas foram tão grandes que na Brutéria e na vida de filosofia se concentrou um esforço no sentido de destruir essas abjugatórias contra a Companhia de Jesus via por causa do Vermelho. E é aqui que surge o padre Severiano de Tavares e a grande geração de ouro da Brutéria que incorporava também pessoas que nós não conhecemos. Lá o Severiano de Domingos Maurício, o padre António Leite e o João Pereira Gomes, o Rei Cego, depois tanto que investigava texto à procura das realidades antigas, e também o Valente Andrade. O Valente Andrade fez na matéria o percurso de levantamento dos documentos comprovativos dos avanços científicos da Companhia de Jesus na área da pedagogia e da filosofia. E foi assim que, ainda em Braga, depois destes trabalhos dispersos, ele, naturalmente com o apoio dos jesuítas, decidiu juntar, unificar e sistematizar num ensaio os argumentos interpretativos do pensamento e da influência de Luís António Vermelho, num primeiro trabalho publicado em Braga, na coleção Critério. A coleção Critério era uma coleção editada pela Livraria Cruz, que era uma livraria histórica de Braga, mas claro, suportada pela Companhia de Jesus, porque era muito portuguesa. Mas a coleção Critério era uma coleção muito boa, seria lá onde for, lá tinha a primeira comissão portuguesa do chefe técnico, do seu comando. Bom, e então saiu desse livro, Estudos de História da Filosofia Portuguesa, Vermelho e a Filosofia Portuguesa, no segundo centenário do passeamento do Valente de Estudar. O livro saiu quando o autor era já professor contratado no Liceu de Lisboa. Este livro organiza em 17 capítulos, cujo miolo sintetizamos numa trilogia de tópicos muito breves, que também não quero roubar o tempo. A filosofia de Portugal no século XVI e XVII, o lugar e a importância dos colibricenses, foi a namorada e a paixão do António Valente era dos colibricenses que havia as raízes da nossa tradição que continuava não mutilada, e o confronto das doutrinas pedagógicas entre teatinos, oratorianos e franciscanos. Valorizou a mentalidade como razão da pedagogia. Mentalidade, não é razão. A mentalidade como razão da pedagogia. Houve esta como causa da mentalidade. E procede à exposição das organizações filosóficas das escolas das ordens religiosas em existência, em que, apesar das diferenças, de um modo geral, prevalecer a base aristotélica, entrelaçada com os doutores das ordens, sobretudo das principais. Os Agostinhos, Luís Escudo, os franciscanos e São Lourenço, Tomás de Aquino, os dominicanos, e João bem contado nos ingleses, nos carmelitas. Este estudo bem lembrado teve a finalidade imediata, que foi retificar, desde logo, aquilo que eu chamava a mentira de Vermelho. Não é o mito, é a mentira de Vermelho. Esta mentira, o que é? É a existência de uma diversidade de opiniões destituídas de fundamento positivo, como a do isolamento da cultura portuguesa perante a Europa, quando é certo que a Companhia de Jesus estava em atualização e em atualização e em comunhão de informações, as mais variadas,
nos países europeus de relevância cultural. Além disso, é o enumerário das pessoas que viajavam pelo estrangeiro e pelo ultramar, no Brasil, e traziam novidades. Outros motivos sugeriam para que o afusto de ideias fosse objeto de um dirigismo oficial. No caso dos colégios jesuítas, era claro, em conformidade com o Ratio Studiorum, que dos currículos escolares não faziam parte pela doutrina científica, ainda não estivesse ainda cientificamente controlada, e por conseguinte eram tidas como opiniões aguardando de certeza. Opiniões aguardando de certeza. Que é isso que a escola deve fazer. Pode informar as opiniões a título recreio, título recreativo. Mas ensinar também tem que ter certeza. Esta leitura, e de Andrade explica, conhecia-se muito bem os que publicava na Europa, mas não se quis aceitar tudo por laço de astronomia. Por outro lado, o ambiente foi falsificado no século XVIII pela propaganda anti-jesuítica e, salientando este juízo, ninguém se deu ao trabalho de ler os escritos dos manuscritos. Claro que aqui podemos dizer ao Banho de Andrade como é que era a necessidade, ou outros opositores aos jesuítas podiam ter o conhecimento da Bíblia. Tinham que ter acesso a outros arquivos particulares da companhia, que não estavam evidentemente assistidos. Esses arquivos estavam a costa por Jesus, e, portanto, quando chegasse o momento, podiam utilizá-los, não utilizavam. Ora, esta leitura seria levada a efeito pelos escritores da companhia, incluindo, claro, a Andrade, cuja opinião acerca de Verney no fim diz: o arcediano Débora não pode ser consultado como fonte histórica indiscutível. Pelo contrário, deve sujeitar-se todas as suas afirmações a rigoroso exame. O preconceito que informa a estrutura do sistema, a incompatibilidade entre a filosofia escolástica e moderna, bem como a qualidade da forma de ver dominado, assim o existe. Assim o existe. Ora, não obstante o volume de material identificado neste primeiro livro, ele foi, como a doutora Anselmo mencionou, continuou a pesquisar nos arquivos. Anos e anos de devolução de pesquisa nos papéis, aliás, auxiliado, de certo modo, e acho que merece ter uma palavra, da senhora Francisca, sua mulher, que era arquivista do Dr. Botana, e que deu, portanto, uma boa ajuda no trabalho. E assim veio, em 1965, mas com uma data diferente, em Coimbra, dentro da Universidade, foi publicada a obra de Tom Verney e a Cultura do seu tempo. 760 páginas, formato grande. Páginas de diagnóstico documental, que abrange todos os aspectos entrançados uns nos outros, da época verneiano-pombalina, e que põe ao alcance dos estudiosos o contexto filosófico-cultural e também implícito o político e o religioso, de um bem lato mas limitado centênio, tornando acessível um mundo de documentos impressos e manuscritos, alguns revelados em estado de virgindade e nem sempre fácil de acesso. Aliás, estamos debaixo do andar do piso da biblioteca, em que se guarda o documento que o Banho de Andrade intitulou de sua vontade a Carta 17ª. Aqui o Dr. Alberto estará são 16 cartas, mas aqui, na caixa 243, o documento 30 é constituído por uma carta dirigida a alguém que era muito amigo de Verney, que chama-lhe amigo de coração, em que faz a sinopse do seu tratado, de experiência de alguém muito executado e que pediu para ele explicar, e depois explicou, portanto, todo o conteúdo que estava na obra, tratando também da filosofia em Portugal, que não é boa, porque nem sequer tem princípios e merece atenção. Foi sempre a dar para baixo a baseada, sempre a baseada. Portanto,
Este volume mineral ordena-se em duas partes. A primeira é uma introdução de esclarecimento temático, problemático e metodológico. Contém 15 capítulos que abrangem as origens familiares, a vida e a obra de Verneuil, as suas lutas enquanto formador iluminado. A segunda parte inclui a bibliografia verneiana, exaustiva já naquele tempo, um epistolário e, por fim, antes dos índices, um apenso documental com 31 documentos, entre eles 4 cartas de Verneuil pelo Marquês de Pombal. Peço desculpa, diz que eram 13, mas são 4. Salientamos a primeira e a segunda. A primeira, porque propõe um negócio que tem a ver com o eventual alusão de seu livro de filosofia nas aulas de Coimbra, e a apresentação ou a revelação de que tinha composto uma gramática latina com o fim do bem público. E também solicita ajuda para imprimir uma gramática hebraica, sim, sem H, hebraica sem H, não se pronuncia por H. Esta carta foi escrita em Pisa, em 28 de maio de 1766, e na segunda, no mês de novembro de 1767, em que Verneuil acusa a abstração de livro intitulado do seu cronológico, salientando que a fama atribui à Pedra Marquês e comunica não ter ainda lido o livro todo, mas do que leu bastou para formar já presente conceito dela. É evidente o sentimento de júbilo pela política anti-jesuítica de Pombal, assumindo o formidável colosso jesuítico, batido de toda a parte com ponderosa artilharia, já aliás a coisa. Pensamento filosófico. Depreendemos que Verneuil recebeu melhores compensações de Dom João V do que Pombal, ainda que este disse, mas apenas incluiu no plano de estudos da autoria de Verneuil a ortografia e a lógica, e depois veio a ser esclarecida pelo grande mestre do século XIX, que ensinou a filosofia a centenas de portugueses, que foi o compêndio de lógica do Sr. António, do género António Gilmense, que, como já hoje aqui referi, foi considerado um manual para endurecer gerações. Pelo menos Camilo também assim considerou. Ora, nesta obra, Andrade fixa o que designaremos por um juízo final, e com isto já vou acabar. É certo que ainda rebateu ao formador, num escrito circunstancial já aqui mencionado, Verneuil a projeção da sua obra de 1980, concluindo uma insano labor, e ocupou uns bons 4 decénios, sem prejuízo de ter confeccionado outros estudos poliáticos, em distintas áreas do saber, desde a história local à antropologia cultural. Enfim, Bem Andrade emite um juízo final para além de situar Verneuil no contexto universal. Foi um geólogo e teórico. Estes são os 2 pontos culturais da sua personalidade intelectual setecentista, que foi sempre motivo de contradição, porque líder representando num tipo de cultura missionária, iconoclasta e revolta. Este é assim Verneuil visto da Andrade. Em todo caso, como há pouco referiu o Dr. Marcelo, Bem Andrade não era um homem que andasse a mudar de opinião todos os dias, mas era também um homem capaz de mudar os seus gostos. E sempre que foi possível, mudou. Nesta última obra sobre a criação internacional do Verneuil, ele admite que, até com pouco cuidado, podia ter havido um diálogo entre guardianos e jesuítas e chegarem a uma conclusão. Claro, não podiam chegar, porquê? Porque o Marquês de Pombal tinha um projeto de secularização do ensino. E se os guardianos e os jesuítas falassem uns com os outros, os estudos continuavam na costa da área eclesiástica. Estão a ver? Muito obrigado.